Toma café e não sente resultado algum. Por que será? Bom, o que a gente tem na literatura mostra que algumas alterações em alguns genes, ou principalmente em algumas enzimas que estão relacionadas à metabolização, ou seja, a utilização da cafeína, podem fazer com que haja uma variabilidade no seu efeito ergogênico. Uma das grandes hipóteses é, sim, a alteração na enzima CYP1A2. A CYP1A2 está relacionada diretamente à inativação dos substratos da cafeína, dos seus efeitos. Pessoas que têm lá no fígado muito CYP1A2 fazem com que a ativação, da cafeína seja diminuída, ou seja, os substratos dela sejam atenuados, fazendo com que o efeito ergogênico dela não aconteça de forma tão pronunciada. O mesmo acontece com pessoas que, o contrário, na verdade, acontece com pessoas que têm uma diminuição do gene da CYP1A2, ou seja, essas pessoas têm uma metabolização mais lenta, fazendo com que o efeito da cafeína dure mais. Ou seja, se eu tenho menos enzima que degrada a cafeína, mais tempo e mais quantidade eu vou ter biodisponível. Se eu tenho muita enzima CYP1A2 que degrada rapidamente a cafeína e transforma ela em substrato inativo, menos tempo ela vai durar e menos quantidade vai ter, menos funcionalidade eu vou ter pensando na cafeína como recurso ergogênico. E outra questão também bem importante que é quanto mais você consome cafeína, menos você vai tendo o efeito ergogênico dela, tá? Principalmente para uma regulação de upregulation de receptor de adenosina. Lembra lá da adenosina que eu já falei para vocês, está relacionada ao cansaço físico e mental? Quanto mais café você toma, mais o teu corpo entende que tem que colocar mais receptor na membrana da célula, ou seja, mais receptores para receber informação você vai ter, automaticamente mais fácil vai ser da adenosina se ligar e aí você vai se acostumando com a retirada da cafeína e aí você vai se civilizando de novo. Então, dá para você recuperar o efeito ergogênico da cafeína como era antes? Sim, só que você vai ter que fazer uma retirada da cafeína por um longo período para que esses receptores que foram colocados na membrana da célula sejam retirados novamente e você tire proveito. Então, são dois fatores que você tem que ter atenção. Você pode ter uma alteração na enzima CYP1A2 ou você pode ter já se acostumado demais e fez um upregulation de receptor de adenosina na sua membrana da célula, fazendo com que o efeito seja prejudicado, tá? Eu vou deixar o artigo aqui embaixo para vocês darem uma leitura e contextualizarem um pouco mais sobre o assunto.